Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e nós estamos aí estudando a botânica. Nós já falamos de flor e nessa aula então vamos estudar o fruto e a semente. Nesse capítulo que fala de flor, fruto e semente. Se você não viu a aula de flor, eu recomendo que você veja antes dessa aula, porque tem tudo a ver, é um pré-requisito para que você possa entender bem o que é um fruto. Nós vimos na aula passada que a flor ela é uma estrutura de reprodução. Nós vimos que a consequência da reprodução sexuada em plantas, você vai ter o quê? O óvulo que teve a oosfera fecundada. Lembre-se que a oosfera é o gameta feminino ali da planta. O óvulo é a estrutura que protege o gameta feminino. O óvulo que teve a oosfera fecundada origina a semente. E o ovário desenvolvido, uma vez que tenha a fecundação, o próprio embriãozinho ele produz ali hormônios que vão sinalizar para o ovário que a fecundação aconteceu. Uma vez que a fecundação aconteceu, o ovário vai se desenvolver em fruto. Ah, professor, então o fruto é o ovário da flor? Exatamente. O fruto é o ovário desenvolvido da flor. Mas existem o que nós chamamos aí de pseudofruto. Mas aí eu guardo, segura um pouco essa dúvida. Eu guardo aqui para a sequência. Vamos entender o que é um fruto verdadeiro primeiro, para depois a gente entender o que é um falso fruto. Quando a gente fala de fruto, é importante você entender algumas palavrinhas aí. Temos um pouquinho de vocabulário aqui. Qual é o vocabulário que eu preciso que você entenda? A palavra deiscência. O que é deiscência? A abertura. Quando eu falo deiscente, quer dizer um fruto que se abre espontaneamente. Um fruto indeiscente é um fruto que não se abre espontaneamente. Então, anotou lá? Deiscência, fruto que se abre espontaneamente. Indeiscente, fruto que não se abre espontaneamente. O fruto, ele pode ter aí as subdivisões. O fruto em si, nós chamamos de pericarpo. A palavra carpo do latim significa fruto. Quando eu falo pericarpo, estou falando do fruto em si. E o fruto ele é dividido em partes. Então você tem ali o epicarpo, que é a parte mais externa ali, que pega a parte mais da casca desse fruto. Aí nós temos o mesocarpo, que é uma parte mediana, e nós temos o endocarpo. O endocarpo, para você não errar, é a parte do fruto que está em contato com a semente. Então, por exemplo, no mamão, é essa parte mais íntima aqui da semente. Se você pensar numa laranja, são os gominhos ali, Os gominhos, eles estão em contato com a semente. Então, o fruto é dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E eu uso o mesocarpo para poder classificar o fruto se ele é seco ou se ele é carnoso. Se o fruto tiver mesocarpo carnoso, o que é o mesocarpo carnoso? Caso do mamão, por exemplo. O mamão tem um mesocarpo que é carnoso. A melancia, por exemplo, mesocarpo carnoso. Então, quando esse mesocarpo é carnoso, eu digo que o fruto é carnoso. Quando esse mesocarpo é seco, eu digo que esse fruto é seco. Vamos começar aqui falando então de frutos secos, deiscentes. Talvez alguns frutos você nunca ouviu falar na sua vida. Sim, na biologia a gente não tem aí a palavra fruta. A palavra fruta a gente não usa aqui na biologia. A gente usa a palavra fruto. E o que é um fruto? É uma estrutura que protege a semente. Então, fruto seco. Fruto seco é um fruto que tem mesocarpo seco. Fruto seco deiscente é um fruto que, quando ele está maduro, ele abre espontaneamente. E vamos começar falando do folículo. O folículo é o fruto, por exemplo, da magnólia. Quando ele está maduro, ele abre e você vê as sementinhas lá dentro. Esse fruto do tipo folículo, então, é um fruto seco que se abre espontaneamente. Veja que fruto nem sempre é algo comestível. Na biologia, fruto é uma estrutura que envolve a semente, que protege a semente. Nós temos um fruto, e isso aqui gera um pouquinho de curiosidade, que é um fruto chamado de legume. Nesse slide é o que eu preciso que você lembre. Isso aqui é obrigatório que você lembre. É um assunto que quase não aparece nas questões de vestibular e Enem, mas se aparecer, provavelmente vai falar do legume. Quando você na sua casa vai fazer, vou fazer uma sopa de legume, o que você coloca? Professor, eu coloco batata, coloco mandioca. A batata, você está falando de batata inglesa, é um caule. Mandioca é uma raiz. Eu coloco cebolinha, você coloca um monte de coisa, mas muitas vezes não é um legume, biologicamente falando. O legume
é um fruto seco que se abre espontaneamente através de vagem. É um fruto que forma a vagem. Então nós temos aqui, por exemplo, a soja, o feijão, a ervilha. A vagem, então, é o seguinte, é uma estrutura seca que quando ela está madura, ela abre. E aí você vê as sementinhas todas em fileira aqui, como você está vendo nessa imagem aqui. Então, fruto do tipo legume é um fruto seco, deiscente. Temos ainda a síliqua, que é aí o fruto que você tem lá, por exemplo, do ipê. Professor, mas a síliqua está me parecendo uma vagem também. A diferença da síliqua para a vagem é que a vagem você tem duas estruturas. Ela abre assim, ó, certo? Ela abre assim. E a síliqua, ela tem três estruturas. Então eu vou usar o meu controle aqui, ó, para poder representar para vocês, ó. A síliqua ela abre assim, ó. Existe uma terceira estrutura aqui no meio, que é onde ficam as sementinhas. E nós temos a cápsula. A cápsula é o fruto, ali como exemplo, da papoula. Então esses são os frutos secos que se abrem espontaneamente. Gostaria que você lembrasse do legume. Ah, legume lá do feijão, da ervilha, da soja. Vamos falar agora de frutos secos que não se abrem espontaneamente. E aqui eu aposto que vou trazer alguma curiosidade para vocês. Você já comprou semente de girassol? Quando você compra semente de girassol, na verdade você compra o fruto. O fruto é essa parte aqui, ó. E aí dentro do fruto tem uma sementinha. Quando você abre o fruto do girassol, você tem uma sementinha lá dentro em que ela está solta, mas ela está presa só pela base. Fruto que você tem a semente presa só pela base, nós chamamos de fruto do tipo aquênio. Então um exemplo está associado ao fruto do girassol. Um outro exemplo é o caso do dente de leão. O dente de leão, você tem ali o fruto. Caraca, professora, é um fruto? Sim. Ali dentro você tem um fruto com uma semente. E é uma semente que está presa só pela base. Fruto com semente presa só pela base é um fruto do tipo aquênio. Mas eu ainda posso ter o carrapicho, que dependendo da região que você mora, você conhece como picão, pico-pico, carrapicho, também é um fruto. Fruto seco, porque o mesocarpo é seco. Fruto seco, se você abrir o carrapicho, lá dentro tem uma semente presa só pela base. Frutos que apresentam semente presa só pela base, eu chamo de fruto do tipo aquênio. Temos a noz, que é o exemplo aí da noz moscada, também um fruto seco, que não se abre espontaneamente. Mas o ponto alto desse slide aqui é o fruto do tipo cariópse. Então gostaria que você anotasse. Fruto do tipo cariópse, temos como exemplo o arroz e o milho. Ah, o milho é um fruto, professor? Sim, o milho é um fruto. Que tem uma semente que está revestida em toda a sua extensão. A semente está fixa lá dentro. Então olha a diferença do cariópse para o aquênio. No aquênio, a sementinha está presa só pela base, mas a sementinha está solta aqui, ó. Já no cariópse, a sementinha está presa ali em toda a sua extensão. Só para você ter uma ideia, o que é o fruto, por exemplo, quando você estoura uma pipoca? Quando você estoura uma pipoca, sabe aquela casquinha que às vezes para no dente, para na garganta da pipoca? Aquilo ali é o fruto. Então o fruto é a parte que está por fora aqui, ó. E lá dentro tem uma sementinha, mas uma sementinha que está fixa em toda a sua extensão. Esse fruto, então, do milho, do arroz, é chamado de cariópse. E nós temos a sâmara. A sâmara é um fruto alado, como por exemplo do pau d'alho. Então você tem ali um fruto alado, lá dentro temos uma semente. Então esses foram os frutos secos, mas nós temos os frutos carnosos. Fruto carnoso é aquele fruto que tem o quê? O mesocarpo carnoso. Frutos carnosos indeiscentes. Dois nomezinhos, baga e drupa. Fruto carnoso do tipo baga é quando tem várias sementes. Fruto carnoso do tipo drupa é quando tem uma única semente. Bem tranquilo, gente. Vamos lá. Me dá exemplo, né? Pensa aí em fruto carnoso do tipo baga. Baga é quando tem várias sementes. Então, tá aqui o maracujá. É um fruto carnoso do tipo baga. Epicarpo, mesocarpo carnoso. O melão é do tipo baga. Melancia, do tipo baga. Temos ainda o mamão, ou seja, frutos que você conhece bem. Agora, e se eu falar para vocês o tomate, pimentão, abobrinha,
Tudo isso na botânica, na biologia, é fruto carnoso com várias sementes. O tomate não tem várias sementes? Não é carnoso? Então o tomate é um fruto na biologia. A abobrinha é um fruto. O pimentão é um fruto carnoso do tipo baga. Tem várias sementes. E o fruto drupa? Drupa é um fruto carnoso, só que apresenta uma única semente que nós chamamos de caroço. Então você conhece, por exemplo, o pêssego, a manga, o abacate. Isso você conhece bem. E se eu falar para vocês que a azeitona é um fruto carnoso do tipo drupa? A azeitona tem um único caroço, uma única semente. Então a azeitona é um fruto carnoso do tipo drupa. Beleza? E agora vamos entender o que é um pseudofruto. Um pseudofruto, a palavra diz, né? Pseudo quer dizer falso. Um fruto verdadeiro, ele é originado a partir do ovário desenvolvido. O ovário da flor desenvolvido nós chamamos de fruto verdadeiro. Agora, quando esse fruto ele é originado a partir de outras regiões, como o receptáculo floral ou o pedúnculo da flor, nós chamamos de pseudofruto. E o pseudofruto mais famoso é a maçã. A maçã e a prima dela, né? A pera. Por que eu coloquei a maçã de ponta cabeça? Porque esse cabinho que você está vendo da maçã é o pedúnculo da flor. Ele é vestígio do pedúnculo da flor. E o receptáculo floral é ele que hipertrofiou, dando origem à parte comestível da maçã. Então a maçã é um pseudofruto. Por quê? Porque ela não é originada a partir do ovário. Ela é originada a partir do receptáculo floral. Mas, professor, e o ovário? O que aconteceu com o ovário? O ovário vai formar essa parte mais interna ali, uma parte que você não come, que está em volta da semente. Aquela parte mais interna é o fruto verdadeiro da maçã, mas a maçã em si é um pseudofruto. A maçã, a pera, o caju também. Com relação ao caju, ó, essa parte de baixo aqui é o pseudofruto. Por quê? Porque o caju é originado a partir do pedúnculo da flor. O fruto verdadeiro do caju é a castanha. Castanha de caju, então, é o fruto verdadeiro, porque o ovário origina, então, a castanha de caju. Então, pseudofruto, o caju é mais um exemplo. Temos ainda como exemplo de pseudofruto, só que agora composto ou agregado, o morango. O que são aqueles pontinhos pretos do morango? Ah, professor, são sementes. Não, são frutos. Se você pegar um pontinho preto desse do morango e você conseguir abrir ele, você vai ver uma sementinha lá dentro, presa só pela base. Você lembra que fruto que tem semente, presa só pela base, é um fruto do tipo aquênio. Então, cada pontinho preto desse aqui, no morango, é o quê? É um fruto seco do tipo aquênio. Para poder ter vários frutos, quer dizer que precisa ter o quê? Vários ovários. Então, o pseudofruto composto ou agregado. Só que você vai ter ali o quê? Fruto verdadeiro do morango são os pontinhos pretos. O morango em si é um pseudofruto. Então vamos organizar isso. O morango em si é um pseudofruto. O que é o fruto verdadeiro do morango? São essas manchinhas, esses pontinhos pretos. Então o ovário vai originar, cada ovário dessa flor vai originar o quê? Vai originar um pontinho preto desse. Então aqui está uma flor, você tem ali o quê? Olha só, é um pseudofruto composto agregado. O receptáculo da flor vai originar o morango em si, e aí você tem ali o quê? Vários ovários que vão originar vários frutinhos do tipo aquênio. Fruto seco do tipo aquênio. Professor, e o abacaxi? O abacaxi é um pseudofruto também, só que múltiplo. No caso do abacaxi, ele é originado a partir de uma inflorescência, ou seja, é uma flor que na verdade não é uma flor única, é um conjunto de várias flores, a gente chama de inflorescência. E cada quadradinho do abacaxi é um frutículo. Então ele é um pseudofruto múltiplo. Cada quadradinho daquele é o quê? É um frutículo. Então o abacaxi ele é originado a partir de uma inflorescência e a gente diz que o abacaxi então ele é uma infrutescência. Isso então classificando o abacaxi como um pseudofruto múltiplo. E existem frutos que não têm semente, de forma natural. Porque dá para fazer isso de forma artificial e a gente vai ver quando citar lá os hormônios de plantas. De forma natural, a banana. A banana é um fruto partenocárpico. Ah, professor, botânica é difícil, tem muito nome difícil. Vamos traduzir. Carpo significa fruto. Parteno significa virgem. A banana é um fruto originado ali que a gente poderia não tem nem pai nem mãe, ou seja,
não tem aqui uma fecundação. Você tem aqui pontinhos escuros na banana. Só aquilo ali é semente? Não, fruto partenocárpico não, são frutos que não têm semente. Então veja que esses pontinhos pretos da banana são óvulos que não foram fecundados. Então, pontinhos pretos da banana, óvulos que não sofreram fecundação. É um fruto partenocárpico. Fruto partenocárpico, um fruto sem semente. Mas eu mostro para vocês que algumas espécies de banana têm semente, né? Se você procurar, você acha algumas espécies de banana que têm semente. Não é muito comum, mas tem. Falando em semente, vamos entender as partes de uma semente, né? Então, o que é semente? É um óvulo fecundado. Semente, um óvulo fecundado. Ela tem uma casca que nós vamos, né, ter ali o tegumento. O tegumento está associado ao revestimento, que vai ser relacionado à presença da casca. E você tem a amêndoa, né? Então, que envolve o embrião mais a sua marmita. A reserva nutritiva do embrião nós chamamos de endosperma. Então, a palavra endosperma significa que é a marmita do embrião, é a reserva nutritiva do embrião. Então, você tem o tegumento e tem a amêndoa. O tegumento é a parte mais externa, é o que está revestindo ali, né? A gente chama de casca ou tegumento. E a amêndoa envolve a parte do embrião mais o endosperma. E a gente pode classificar monocotiledônia e dicotiledônia de acordo com a germinação dessa semente. Com relação às dicotiledôneas, você tem uma germinação que a gente chama de germinação epígia. Então vai aparecer para vocês aqui, ó, germinação epígia. Se você pegar um feijãozinho e você plantar ele, você vai perceber que os cotilédones, que são as reservas ali do próprio feijão, você vai perceber que ele sobe para fora do solo. E os cotilédones, eles vão cada vez atrofiando, ou seja, o embriãozinho, conforme ele vai crescendo, ele vai germinando, ele vai consumindo as reservas desses cotilédones. E aí, quando você tem os cotilédones para fora do solo, a gente diz que essa germinação é epígia. Fica clássico nesse exemplo aqui, ó. Na germinação epígena, você consegue visualizar os cotilédones para fora da terra. Isso é clássico nas dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, como é o caso do milho, se você plantar lá o milho, você tem ali um fruto, lá dentro tem uma semente, você vai perceber que o milho, o cotilédone não sai para fora do solo, ele permanece embaixo do solo. Nesse caso, nós temos uma germinação chamada de germinação hipógea. Hipo quer dizer baixo. Então lembre-se que plantas monocotiledôneas, o cotilédone permanece enterrado, ele não sai naturalmente para fora do solo. Então você vê aqui também uma imagem como um exemplo, né? Então, germinação de sementes de milho é uma monocotiledônea. E para a gente finalizar, vamos entender que é possível você ter aqui a dispersão das sementes. O que acontece quando você tem dispersão de sementes? A dispersão de semente ela pode ser pelo vento, a gente chama de anemocoria, ela pode ser pela água e nós chamamos de hidrocoria, e ela pode ser também por animais e nós chamamos então de zoocoria. Então lembre-se, anemocoria, vento, hidrocoria, água, zoocoria, quando os animais fazem a dispersão de uma semente. Maravilha, gente! Até a próxima aula!